Fala, pessoal, tudo bem? Olha, é um assunto bastante polêmico, mas eu não vou ficar buscando algumas avaliações que estão sendo feitas. Mas é importante vocês entenderem que a indicação, né, do Dino para o STF possui uma teia de ramificações que eu acredito que todo mundo tem que entender. Então, eu vou trazer conjecturas, algumas são garantidas já e outras começam a ser ventiladas aqui no mercado. Quando eu falo no mercado, de uma forma geral, na sociedade no em todo e no todo em todo. Então, primeira coisa, antes de eu chegar e falar isso aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar chato e repetitivo, como vários vídeos acabam se tornando quando é apenas um assunto. Inscreva-se, curtam, façam, deixem seus comentários, tá legal? Muito importante para a gente aqui. Vamos lá, então, a primeira coisa que a gente tem que entender. Quando veio a indicação do Dino, eu não fiquei muito surpreso. Já deve ter mais ou menos uns 15, 21 dias, mais ou menos. Essa possibilidade vem se aventando de uma forma mais forte em uma série de ditos que vêm de Brasília, nos corredores, aquela questão toda. E alguns analistas políticos capturaram isso muito bem, muito bem. Primeiro, porque o STF já tinha colocado de forma pública que o nome do Dino era o nome que agradava aos ministros do STF, em especial ao Alexandre de Moraes, ao Gilmar e agora ao Barroso. Então, os três já vieram de uma forma muito pública dizendo que se o nome dele fosse indicado, seria muito bom, muito tranquilo. Então, num primeiro momento, a possível indicação do Dino, como a possível transformação dele em um ministro do STF, empodera mais ainda os três ministros, em especial os três que, neste momento, me desculpa quem pensa ao contrário, são os grandes líderes e soberanos do STF. Ainda são os três polos mais fortes, basicamente, hoje, que dominam o STF. Ok? Um ponto que é importante, eu escutei de alguns analistas dizendo que, por exemplo, que o Lula está indicando o Dino porque o Jacques Wagner votou lá no Senado contra o STF e que seria uma forma de dar um cala-boca, um amaciado no STF. Bom, sim e não. Quem conhece a política do Lula, quem conhece os corredores de uma política, sabe que nada é feito por algum acaso. Ok? O Jacques Wagner nunca, atenção, tá? Atenção, nunca iria dar um voto contrário ao que o PT recomenda e contrário ao que o Lula recomenda. Então, quando ele deu aquele voto, foi uma forma do Lula já sinalizar o descontentamento com o STF. Porque, vamos lá, gente, por favor, não fiquem com raiva. Se você votou, deixou de votar no Lula, a questão agora não é análise de eleição mais. A questão é que o Lula, em um perfil psicológico dele, ele não aceita, sob hipótese alguma, que alguém tenha mais brilho do que ele. Num papel de líder, ele seria o chefe. Ele não é líder, ele é o chefe. E ele, quando tem alguém que começa a crescer um pouco mais do que ele joga pesado contra. Veja como que o próprio Haddad começou a aparecer de uma certa forma, ele já tomou umas 5, 6 pancadas e o Haddad já deu uma esmaecida. Hoje, o Lula não tem 1/10 do poder que ele tinha no seu primeiro e segundo mandato. O STF hoje tem um poder absurdo, anormal, que, inclusive, se eles quiserem, como Bolsonaro não soube fazer isso,
bateu de frente com o poder que, nesse momento, supremo, e veja o que deu. O Lula, podem falar o que vocês quiserem dele, mas burro ele não é. Ele é um cara que sabe muito bem o métier da política. Ele cutucou e já amaciou. Só que, dessa vez, nesse terceiro mandato do Lula, o Lula tem arriscado algumas jogadas de pôquer muito. Tem arriscado demais da conta. Ao entregar a dama, o Dino, num jogo de xadrez, pensando que ele vai conseguir dar um checkmate depois no STF, ele, na verdade, empodera o STF mais ainda. Ou seja, se por um lado ele teme o STF, ele sabe que a possibilidade que o STF tem hoje de colocar e tirar pessoas do poder. Tem. Desculpa, tem. Ele cutuca e depois assopra, só que no que ele assopra, ele basicamente gera um suicídio da sua própria rainha. A sua única chance que talvez poderia colocar alguém para somar e gerar lideranças que fossem um confronto com hoje o poder, encabeçado pelos três grandes nomes, Moraes, Mendes e Barroso, ele não vai conseguir, ele vai dar mais poder. Ou alguém acredita, em sua sã consciência, que o STF vai permitir os arroubos, essas formas que o Dino se faz, fala, ações que ele toma enquanto ministro da Justiça. Não vai. Se o Dino acredita que ele vai chegar e vai tomar conta do salão, não vai. Ele vai ser mais um peão. Por último, um ponto que é importante também entender, vou botar, aliás, 2 pontos por últimos aqui. O último, eu acredito que é importante. Um outro ponto é o Dino vem batendo muito forte no Lula para ele ser indicado. Aí fazendo aí aquela questão da teoria das conspirações, né? Teoria das conspirações. Até quanto que o Dino não está pressionando o Lula para ser nomeado ministro, para ele ser blindado? Sim. O Dino, nesse momento, persistiu as coisas do jeito que ele tem acontecido, desde daquela visita dele lá para o morro, lá, o CPX, aquela questão toda. Agora esse problema envolvendo a dama do tráfico amazonense. Ele está muito questionado, muito. Indo para o STF, ele se blinda por completo. E blindando o Dino, o Lula se blinda. E aí você me fala assim, como assim, Leandro? A questão do 8 de janeiro não parou por aí. Né? Não parou por aí. Se a coisa começasse a feder e começasse a bater na porta do Dino de uma forma um pouco mais enfática, será que o Dino afogaria sozinho? Não acredito que não. Pode perceber que ele não é desse tipo. O perfil psicológico dele mostra muito bem isso aí. Dá uma olhada. Ele não cairia sozinho, não. Ele não morreria sozinho, não. Ele vai abraçado. O Lula tem... Estou dizendo que o Lula tem culpa nisso aí? Não. Eu estou falando que uma vez que você puxa o fio do tecido, começa a vir um tanto de coisa junto. Então é algo bastante interessante. Até quanto que o Lula hoje ele está extremamente pressionado. Pressionado. Somando tudo, para a gente finalizar aqui agora, fazendo até parafraseando o Lula, nunca antes na história desse país, né, o STF esteve com a sua credibilidade tão baixa. Nunca. Nunca. Nunca, e pior de tudo, que quando o STF perde sua credibilidade, todo o sistema de justiça do Brasil cai junto. As pessoas desacreditaram no poder. Perceberam que o STF não é para o povo, é para os próprios interesses.
Veja o que aconteceu com o FGTS. Ministro mudando o voto porque esse voto poderia ir contra o interesse do governo. Mas não é não era para se fazer justiça? Ou é para tomar decisões que sejam de interesses de um pequeno grupo? Ou seja, o povo tem que pagar, porque lá atrás foi feito errado e não se corrigiu o erro. Então, isso tira a credibilidade completa de um sistema. Para que eu vou entrar em justiça? Eu já sei que vai dar resultado ruim. Para que adianta ganhar na primeira, segunda instância, chegar lá o desembargador, muda completamente o entendimento de todo mundo, porque vai contra um grupo poderoso financeiro, poderoso de imóveis dentro de Minas Gerais, do Brasil. As pessoas estão perdendo essa credibilidade. Mas, como alguns brasileiros vêm colocando, parece que o STF, a justiça, o sistema jurídico brasileiro vive numa bolha. Tá? E agora, a entrada de uma pessoa que esteja tão complicada com tudo que está acontecendo no entorno dele. Atenção, não estou falando de sua competência jurídica, mas dos problemas envolvendo essa questão da ida dele lá para o morro, entrou, mas é tal, e agora essa questão de dama do trabalho, mas ele não recebeu. Mas os assessores dele receberam. O que foi feito depois dessa decisão? Absolutamente nada. O que as pessoas estão dizendo, e o povo, é o povo que está dizendo isso aí, é que agora você tem um amigo do tráfico lá dentro? Não sei. Mas, de uma certa forma, transparece isso, e isso faz com que a credibilidade do STF caia mais ainda. Veja que a indicação do Dino, ele desagrada a oposição e desagrada o PT. O PT, gente, o próprio PT desagrada. Apenas o Lula e os 3 do STF desejam o Dino lá, e o próprio Dino, claro, ele não é burro. Entrou lá dentro, meu filho, imagina, nunca mais sai, é o emprego do sonho de Deus todo mundo. Você pode ser incompetente, você pode cometer assassinato, que você não vai sair de lá nunca. Bom, né? Aí vem a pergunta. Se apenas o Lula quer, por quê? O buraco um pouquinho mais para baixo. Até o próximo vídeo. Tem muita coisa para poder ainda falar. Esse país, esse final do ano, ainda vai pegar fogo esse país ainda. Abraços!